Romanos 8, do 12 até o 17. Você que não estava presente semana passada, nós tivemos já uma mensagem em Romanos 8, do 5 até o 11. E agora nós vamos falar do 12 ao 17. Domingo que vem é um domingo que nós não vamos estudar Romanos, mas no último domingo nós retornaremos a Romanos 8, do 26 ao 30, no texto de Romanos 8, do 12 ao 17. A palavra de Deus diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar? Falar com Ele mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante do Teu povo, e agora pedimos que o Teu Espírito também esteja diante de nós, para abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que sejamos tomados de todo o conhecimento da Tua palavra e do poder do Teu Espírito Santo que emana dela. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você escute o texto mais uma vez, um exercício de concentração, numa outra versão. Existe uma versão chamada a Bíblia Viva. Alguém já leu essa versão da Bíblia? Não é uma versão para você ler sozinho, isoladamente, mas é uma versão para você ler em intuito de comparação. Comparando, você pode lê-la. Sozinha, não recomendo. Se você for ler sozinho, eu recomendo que você leia a Revista Atualizada, Corrigida Fiel, essas aí, mais antigas, né? Mas veja bem: portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa nenhuma obrigação para fazer o que ela pede. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e vão morrer. Mas se destruírem essa natureza carnal, juntamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês vão viver. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito fala no íntimo de nossos corações, nos dizendo que somos realmente filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Eu não sei se você gosta de parque de diversão. Eu adoro parque de diversão. Nossa, se eu pudesse, eu ficaria assim pelo menos um dia do mês num parque de diversão. E eu gosto, pelo menos faz um tempo que eu não vou, e eu não sei mais se eu tenho condição de ir nos brinquedos mais radicais. Na minha adolescência eu sempre fui. De um tempo para cá eu tenho andado um pouco mais medroso, medroso. Eu acho que a gente vai chegando nos 30, né? E aí a situação vai pesando um pouco, né? Eu acho que a questão do labirinto já não bate mais igual batia com 12 anos de idade. Mas ainda tem um brinquedo que eu quero muito participar, que é aquele bungee jump. Você já fez bungee jump? Eu quero muito pular de bungee jump. Eu não pulei de bungee jump, eu pulei de sky coaster. Sky coaster é um brinquedo que você deita no chão, aí amarra um colete em você. Eu fui com 3 pessoas, eu mais 2, e sobe assim bem alto. Quando chega lá em cima, você aperta um gatilho e ele te solta daquela altura e você desce assim. E fica quase que uma gangorra. Você fica assim, ó. Vai assim, vai assim. Eu me lembro que eu tinha 12 anos e eu estava com a minha prima
Estava eu, meu primo e minha prima assim, em São Paulo, e quando a gente subiu assim, ficou na mão do meu primo puxar o gatilho, e ele estava assim, ele tinha que puxar o gatilho e ele não conseguia, e ela falava assim, vai Gabriel, aperta esse gatilho, e ele não dava conta, e na hora que ele conseguiu apertar, ela falou assim, você não vai fazer xixi em mim não, né João Marcos? E assim foi a brincadeira, a gangorra foi fazendo assim, e a gente foi parando e foi assim. Mas tem um outro brinquedo que eu fui várias vezes, eu gostei muito. Toda vez que eu ia a São Paulo, eu fazia questão de... Existe uma montanha-russa de madeira na América do Sul. É a maior montanha-russa de madeira da América. Essa montanha-russa chama Monte Zoom, está localizada no Parque Hopi Hari, você já deve ter ouvido falar, né? Ela tem 42 metros de extensão e ela atinge 103 km por hora. É um brinquedo um pouco antigo. E a sua queda vai a 45 metros. A maior queda que tem são de 45 metros. E o percurso todo, esses 42 metros de extensão, duram 58 segundos. É um brinquedo muito divertido, para quem gosta igual a eu. Esse brinquedo foi construído em 1999 com 235 blocos de concreto, 690 toneladas de madeira, 6 quilômetros de trilho de aço, 5 milhões de parafusos e 1.000 tubulações subterrâneas. E por ser um brinquedo muito rústico, o carrinho ele não faz o movimento tão sutil. Por meio de madeira, o carrinho faz a curva assim. Igual quem não sabe dirigir, faz curva assim, já viu? No lugar de fazer a curva assim. E aí você vai com o pescoço assim. Então, no fim da brincadeira, você costuma ter o pescoço dolorido. E tem gente que acha que a vida cristã é mais ou menos isso, uma montanha-russa. Ou uma gangorra. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Às vezes você sobe, demora para subir, né? E quando você está lá no alto, a queda é numa velocidade só, você fala, poxa, a vida eu custei para chegar aqui em cima, na vida cristã, e para cair foi tão rápido. Há quem pense que a vida cristã é assim. A gente tem uns altos e baixos, de santidade e de pecado, e de confissão e de pecado de novo, e de arrependimento e de pecado de novo. E de uma vida de muita fé e de frieza espiritual. Como se a gente fosse, assim como eu disse de manhã, um cristão sanfona, né? Abre e fecha. Nunca mantém constância e regularidade. Pois bem, olhando para esse texto, não parece ser esse uma ilustração saudável do que é a vida cristã. Vocês concordam comigo? Esse texto que a gente acabou de ler não nos dá a base bíblica para dizer que a vida é assim. Eu lembro de um cântico quando eu era adolescente que cantava na igreja assim, tropeça aqui, oi, cai a colar, né? Não é assim. Não pode ser assim a vida do cristão. Como eu contei para vocês de um culto que na escola da manhã, na escola dominical, o pastor pediu para a irmã fazer uma oração, ela levantou e disse assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E aí chegou domingo à noite, o pastor pediu, a irmã podia orar, ela levantou e falou assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí alguém comentou assim, caramba, o que essa mulher ficou fazendo de tarde, hein? Multidão de pecado da manhã para a noite, como é que pode? A palavra de Deus nos diz que o cristão, o pecado na nossa vida, ele acontece, infelizmente. Mas ele acontece exatamente como um deslize, um tropeço, ou como nós ouvimos aqui, né, Anésia, muitos anos atrás, com o pastor Isaías, no máximo um acidente. Acidente. Citei o Anésia porque a gente estava conversando sobre isso outro dia. Não é porque ele está em pecado, não, é porque a gente conversou sobre isso outro dia. Você vai falar assim, por que eu estou falando do Anésia, né? Só que parece que alguns de nós vamos nos acostumando com uma vida sempre em quedas, sempre em baixas. E a palavra de Deus nos diz que nós temos um poder e um potencial dentro de nós, nos dado após a salvação, que nos dá a capacidade de viver uma vida cristã muito proveitosa, de muitas vitórias, de muitas conquistas e de muita felicidade. Então, se eu e você queremos viver uma vida cristã boa, prazerosa, nós precisamos contar com o auxílio e com o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, sem usar os recursos do Espírito Santo de Deus, a nossa vida vai ser mesmo uma gangorra. Sobe e desce, mas quando nós acionamos os poderes do Espírito Santo, quando nós recorremos às armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são espirituais e poderosas para destruir fortalezas, a palavra de Deus diz isso, nós temos a capacidade sim,
de viver em alta na vida cristã. E a gente vê isso acontecer. Em muitos lugares do mundo, os avivamentos, igrejas ao redor do mundo que vão crescendo, 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 crescendo. Os irmãos vão destacando na fé, a obra vai ganhando força, pessoas vão se convertendo, a obra do serviço é maravilhosa. A gente tem visto isso na Coreia de um tempo para cá, a gente tem visto esse movimento muito grande na África também. Os africanos têm tido assim um crescimento espiritual gigantesco. E por outro lado, a gente tem visto lugares assim de nome, de renome, onde a fé cristã quase foi baliza da nossa vida, quase que esmorecendo. Vimos isso na Europa, agora vemos isso acontecer na América do Norte, lugares que nós nunca imaginaríamos que a coisa ia caminhar como caminhou, está caminhando. E talvez você lembre de alguém que era assim um cristão fervoroso e exemplar e hoje tem vivido uma vida medíocre quanto à vida cristã. Você já conhece alguém assim, tem certeza que você está lembrando de alguém. Por quê? Porque não se acionou o poder do Espírito Santo de nós, o Espírito Santo de Deus em nós. A palavra de Deus fala, então, que nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. O texto que nós vimos semana passada fala para nós que nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Por isso nós falamos de uma mente espiritual, para que a gente possa ter um comportamento espiritual. Lembra disso? Nós falamos semana passada que se não mudar a mente, ou seja, se aqueles que são do Espírito não cogitarem as coisas do Espírito, não se envolverem com o Espírito, não se entregarem ao Espírito Santo e não viverem assim no pendor do Espírito, eles não conseguirão agradar a Deus, porque quem está na carne não pode agradar a Deus, mas se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você, ele vai vivificar o vosso corpo mortal. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós. Não existe essa história de se receber o Espírito Santo e depois receber um segundo batismo, com o batismo e plenitude do Espírito Santo. Não existe isso. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios do Espírito Santo, porque alguns estão entristecendo mais o Espírito do que enchendo dele. Não existe um outro batismo de unção. A unção já está em nós, basta nos enchermos dele, nos alimentarmos dele, e ele vai nos capacitar cada dia mais. E nós falamos disso semana passada. Os que estão na carne cogitam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito cogitam, pendem, estão assim com uma queda interessante para as coisas do Espírito Santo de Deus. Por isso nós agradamos a Deus, por isso nós recebemos bênçãos do Espírito Santo. Pois bem, e a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nós, nós recebemos um presente grandioso. Mas receber um grande presente implica também receber grandes responsabilidades. Os irmãos aqui, eu posso citar duas frases que vocês vão lembrar. Os que gostam de ler, vão se lembrar do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nos tornamos responsáveis com aquilo que está em nós. Ou se você é fã de quadrinhos e de filmes, você vai se lembrar do que disse o tio do Peter Parker, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O tio do Homem-Aranha. Se você lembra disso, a palavra também está falando isso. Se você recebeu o Espírito Santo, você recebeu um presente muito grande. Mas esse presente não pode ficar guardado, fechado às 7 chaves dentro de uma gaveta. Esse presente precisa ser acionado. Eu e você precisamos pegar esse privilégio e fazer desse privilégio uma grande responsabilidade. E é sobre responsabilidade que eu quero falar nessa noite. Por mais maravilhoso saber que eu e você temos o Espírito Santo, a Bíblia exige de nós alguma coisa. A obra da regeneração é obra dele, não é nossa. Quem troca um coração de pedra por um de carne é obra de Deus. A obra da justificação, de justificar o pecador, é obra de Jesus na cruz. Agora, a obra da santificação é obra nossa, com ele. É uma obra junta, nós chamamos isso de sinergismo. Há uma sinergia entre aquele que está operando em nós e aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Vou dar 2 versículos de exemplo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim: na luta contra o pecado ainda não tens resistido até o sangue. Há ele que opera em nós, tanto querer como realizar. Mas Paulo diz em Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira,
e guardei a fé. Tá certo? Tá certo, né? Tem hora que eu embolo as coisas. Então veja bem, nós temos o auxílio dele, ele é quem faz em nós, mas ele pede de nós responsabilidade. Toda graça vem acompanhada de responsabilidade. Por isso, Paulo vem nos dizer aqui, que nós não devemos viver mais segundo a carne, como se nós fôssemos constrangidos a viver a carne. Ele usa até uma expressão muito interessante, você não é devedor à carne. Se a carne tivesse feito alguma coisa boa para você, e quando a Bíblia fala carne, a Bíblia não está falando de corpo, a Bíblia está falando de natureza carnal, carnal no sentido de pecaminosa, isso é carne, nesse texto. Então, a nossa natureza pecaminosa fez o que de bom para nós até hoje? Cite uma coisa boa que você ganhou com seus pecados. Uma só. Nada. A palavra de Deus nos diz no versículo 13, que se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. O pecado gera morte. Toda vez que a Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala de morte. Começou assim com Adão, e é assim até hoje. O pecado sempre gera a morte. E é isso que atazana tanto a mente de Paulo, que ele fala assim, o querer fazer o bem eu até quero, mas às vezes eu não consigo efetuar. Então eu quero fazer uma coisa boa, mas acabo fazendo uma coisa errada. Então ele entra assim quase que no estágio de raiva consigo mesmo, e se pudesse ele arrancava o cabelo da cabeça e falaria assim, quem me livrará desse corpo mortal? Mas graças a Deus, porque nós temos a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa agora a fazer esse balanço. É muito difícil, mas tem jeito. Olha que bênção. Então nesse ano, se nós queremos viver andando no Espírito, nós precisamos lembrar da responsabilidade que nós temos com esse privilégio, porque nós não devemos nada mais à carne, nós devemos ao Espírito. Porque quem nos deu vida não foi o pecado, foi o Espírito Santo. Quem nos deu a salvação não foi o pecado, foi o Espírito Santo. Quem escreveu o nosso nome no livro da vida para morarmos no céu eternamente não foi o pecado, foi o Espírito Santo. Quem nos livrou das garras do diabo e tirou a nossa estadia eterna do inferno não foi o pecado nos pôs lá. Quem nos tirou de lá foi o Espírito Santo. Então nós somos devedores ao Espírito Santo e constrangidos a viver para o Espírito Santo. Se eu tivesse que dar ao meu pai, pagar para o meu pai tudo que ele já fez por mim, eu acho que eu até conseguiria, mas quando eu chegasse lá, uns 50 anos de trabalho ininterrupto. Depois de 50 anos de trabalho sem parar, dando meu salário para o meu pai mês a mês, em 50 anos eu acho que eu pagaria tudo que ele fez por mim. E olhe lá, hein? É imensurável calcular o que um pai, ou uma mãe, ou um avô e uma avó faz para uma criança até que ele atinja 18 anos de idade. Pense, quantas coisas você já fez para o seu filho? Quantas fraldas você trocou? Quantas noites de sono você não ficou com ele no colo? Quantas horas em hospital você já não ficou com essa criança? Quantas batalhas você já não enfrentou? Quantas reuniões de professores e mestres? Eita ferro, quanto jogo de futebol você já não levou? Quanto jogo do vôlei você já não foi buscar? Quantas vezes você já não deu dinheiro para esse menino comer na rua? Imagina agora, se nós decidíssemos, como devedores aos nossos pais, pagar tudo de volta. Qual seria o tamanho da conta? A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo não levou a gente para comer cachorro quente e nem buscou a gente do jogo do nosso time. O Espírito Santo nos tirou das garras do diabo. Então nós somos devedores a Ele, extremamente devedores a Ele. Não no sentido de que nós teríamos condições de pagar, mas no sentido de que agora nós ofertamos a nossa própria vida por aquele que entregou a dele por nós. Então nós somos devedores, e essa dívida que nós temos não é por obrigação, mas é por um constrangimento. O versículo, eu queria que você lesse de novo o 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos à carne. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que eu e você não temos a menor obrigação de fazer a vontade da carne, porque nós e a carne, a natureza carnal, o pecado, nós já não temos mais nenhuma relação. Romanos capítulo 6, sepultados na morte pelo batismo, vivemos com Cristo, portanto o pecado já não mais habita no nosso corpo mortal. Eu e você não temos mais nenhuma ligação com o pecado. Pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, o pecado era nosso marido, era nossa esposa, era nosso chefe. Agora nós estamos divorciados da natureza do pecado. Não estamos mais debaixo sob o poder do pecado, estamos debaixo do poder do Espírito de Deus que vivifica pecadores.
Então nós não devemos nada ao pecado, nós não temos obrigação de pecar, nós não precisamos corresponder às tentações carnais, nós devemos sim ao Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso compromisso hoje. Parece que tem hora que a gente pega e tem hora que parece colocar uma arma na nossa cabeça para a gente pecar. Não, eu precisava pecar. Não precisa, nenhum de nós precisamos pecar. Não estamos mais debaixo do poder do pecado. Aqueles que receberam a vida eterna em Cristo Jesus não estão nessa situação mais. Somos devedores ao Espírito. E se somos devedores, há aí uma palavra de responsabilidade. Mas como conseguir suprir e cumprir as nossas responsabilidades? E rapidamente, eu quero deixar para você 3 obras maravilhosas que é possível fazer através do Espírito Santo de Deus. Se eu e você queremos cumprir com a nossa responsabilidade, nós precisamos usar os recursos que o Espírito Santo nos dá para sermos responsáveis. Então o nosso tema nessa noite é uma vida cristã responsável pelo Espírito Santo. Amém? Estão comigo aí? Então tá bom. Primeira capacidade que eu e você temos para viver uma vida cristã responsável, pelo Espírito Santo, nós podemos matar a natureza carnal. Versículo 13, porque se viver segundo a carne, caminham para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Ninguém mata pecado, ninguém afoga a tentação na força do próprio braço. É maior do que nós, é mais forte do que nós. Não adianta nem falar, a minha vontade não é pecado. A minha vontade e a vontade da carne, elas tem hora que se misturam, porque o coração do homem é enganoso. Se tem um jeito de mortificar as obras da carne, as obras perversas que o nosso coração maquina e planeja, só pode ser pelo Espírito Santo de Deus. E eu convido você a fazer essas orações no seu dia a dia, de segunda a segunda. Senhor, tem uma obra carnal se levantando aqui na minha vida, mas Espírito Santo de Deus, mata esse negócio agora. Você tem coragem de fazer essas orações? É assim que a gente tem que viver. É pelo Espírito Santo de Deus. Que se você ficar pensando assim, não, veja bem, eu acho que eu não deveria pecar mesmo não. Eu acho que veja bem, eu acho que até na minha vontade, na minha natureza, olha só a situação, a pessoa, é muito aprazível a situação, né? For olhar bem, pode ser, quando você vê, você já está lá. Então não tem muita conversa. Não tem muita oportunidade de ficar pensando na nossa cabeça, eu acho que até que, deixa eu ver, assim já caiu. Se nós queremos fazer morrer a natureza carnal, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho melhor. Porque se caminharmos na carne, o caminho é a morte, mas se caminharmos no Espírito, o final é a vida. O que você quer para a sua vida? Vida ou morte? Então mata a carne. Massaga ela, passa o rolo compressor em cima dela. A palavra é muito forte, a palavra morte. Mas a palavra morte traz para nós a ideia de quê? De guerra. Jesus falou algo muito semelhante a isso no Evangelho. Ele falou o seguinte: se teu olho te faz pecar, mortifica o olho. Arranca-o. É figurado, tá, gente? Não, chegar domingo que vem aí, pastor, fui no oculista, fui no oftalmo ali. Não é isso não. É porque melhor entrar com um olho só no céu do que permanecer com os dois no inferno. E Jesus usa outras partes do corpo, né, para não falar só do olho. E sempre a palavra dele é a seguinte: arranca-o, corta-o. Aqui Paulo fala a mesma coisa. Eu e você precisamos entender que nós não estamos aqui na terra para viver uma vida cristã light, diet, seja lá como é que você gosta de pensar. Paz e amor, tranquilo, vai dar tudo certo. É isso aí mesmo, só fechar o olho que passa. Conta até 10 que acabou. A palavra de Deus está dizendo que a vida cristã é uma batalha. E nós às vezes entramos de segunda a segunda na vida cristã, como se nós estivéssemos entrando num shopping, como se nós estivéssemos num spa,
como se nós estivéssemos nos hidratando, como se nós estivéssemos colocando pepino nos olhos, passando Renew Clinical nas rugas, e assim vamos vivendo, como se a vida cristã fosse essa alegria, como se fôssemos marajós, deitados na rede, passando o dedão no chão. A vida cristã não é um parque de diversão, a vida cristã não é uma praia paradisíaca, a vida cristã é um campo de guerra. Porque o diabo, nosso inimigo, anda como um leão ao nosso derredor, prontos a nos devorar. E o primeiro momento que nós baixarmos a nossa guarda, nós somos atacados com os dardos inflamáveis do maligno. Então eu e você temos que pegar essa carninha aqui, eu sei que você gosta muito dela, cuida dela, que ela vai ser restaurada para toda a eternidade, o seu corpo, mas não permita com que a natureza pecaminosa que habita em você seja mais forte do que o Espírito Santo que está em ti. Mata esse negócio. Nós não podemos viver na carne. Nós temos um novo espírito, nós temos um novo coração, nós somos santificados. Pelo Espírito Santo nós temos o domínio sobre o nosso pecado. Eu não estou ensinando aqui, irmãos, que vai ser possível viver uma vida sem pecado. John Wesley, por um bom tempo da sua vida, ensinou o perfeccionismo cristão, que era possível atingir um nível tal de experiência cristã de santidade, que você não pecaria mais. Mas até o próprio John Wesley, antes de falecer, escreveu uma errata. Gente, não é isso não, eu estou errado. Ele mesmo mandou consertar. É impossível com que a gente viva sem pecar, pelo menos aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é possível que uma pessoa transformada e tendo o coração e a mente transplantada pelo Espírito Santo de Deus, viva sempre no pecado. Não é possível. É espiritualmente improvável que essa pessoa tenha o Espírito Santo de Deus na vida dela. Não existe uma batalha, não existe uma luta, você não percebe uma guerra sendo travada. Que é isso? A palavra de Deus fala que quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. Então nós precisamos resistir o pecado e viver o processo de santificação. Eu não preciso citar as obras da carne, você sabe quais são, mas elas se expressam no seu corpo corrompido. Agora, pelo Espírito Santo, oração constante, jejum, louvores, leitura da palavra, oração, a velha receita, fortalecimento da alma, é possível que eu e você possamos matar a nossa natureza corrupta. Não ignore as suas tentações, mate-as. Às vezes nós ignoramos, não, está ali, vamos deixar aquele negócio ali, está tranquilo, está guardado, não está fazendo mal para ninguém. E fique esperto, porque esse negócio, de uma hora para outra, dá um pulo do gato, sai como um tigre da jaula e é difícil segurar. Mata o mal pela raiz, logo. Então eu quero te dar uma dica. Tem algo na sua vida que você precisa matar, erradicar, pisar na cabeça, assim, enfiar assim uma faca na cabeça e apertar com força. Eu estou meio brutal aqui, né? Mas é para ver se chega na nossa cabeça o que precisa ser feito. O pecado a gente dá um tiro e para certificar que morreu, você dá mais uns 20. Viva uma vida que te favoreça o contato com o Espírito Santo de Deus. Coloque no seu celular louvores, escute louvores. Você quer ouvir uma música? Opte sempre por ouvir um louvor. Viu que a barra está pesada? Enche os seus ouvidos de pregação. Hoje você entra na internet, você ouve um monte de pregação. Tem um monte de pregação boa na internet, um monte. Inclusive, pode entrar no canal da Igreja Presbiteriana Betel e Conselho Lafayette, no Spotify, que tem um monte de pregação lá para você escutar. Sem falar nos outros pastores que tem por aí, tem um tal de Hernandes de Arlop, um tal de Augusto Nicodemos, tem uns caras mais ou menos por aí. Encha a sua cabeça de pregação. Crie um cronograma de leitura da Bíblia, intervalos do trabalho. Você que é dona de casa, intervalo de tarefa. Eu vou lavar essa cozinha e vou ler o capítulo 2 de João. Agora eu vou lavar essa garagem e vou ler o capítulo 7 de Lucas. Vai se enchendo de Deus, porque se nós não nos enchermos de Deus, aquilo que já está dentro de nós, que vem do coração do homem, vai matar a nossa vida cristã. E é por isso que muitos irmãos falam, eu não sei o que está acontecendo comigo. É porque, pelo poder do Espírito, não está matando a preguiça, a maledicência, as impurezas, as fofocas, o amor ao dinheiro. E o coração está sendo tomado por essas coisas. Segunda atitude que nós podemos tomar pelo Espírito. Pelo Espírito Santo nós podemos ser conduzidos, guiados nessa vida como filhos de Deus.
Se eu e você queremos viver uma vida cristã responsável, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 14, 15 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, ou papai, ou paizinho, como você quiser chamar. Intimidade, filiação, intimidade, relacionamento. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. A gente sabe que a gente deve fazer, e às vezes a gente não consegue. E às vezes você já pensou assim, pastor, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que buscar a santidade, mas tem hora que eu não tenho força pelo Espírito Santo, já passou, tem hora que eu não tenho força. Eu não consigo fazer isso, já sentiu isso? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força para fazer. Quem aqui já sentiu isso? Abre o confessionário aí, confessa o pecado aqui, aleluia. Eu também já faço, sinto isso também. E como é que nós vamos fazer? Com a força do Espírito Santo de Deus. E isso envolve ser guiado e ser conduzido para viver como filhos de Deus. A palavra guiar é a palavra o sentido de nos ajudar a cumprir a lei. Eu não sei se você se lembra da época que você foi alfabetizado, mas o período de alfabetização reflete muito bem o que esse texto está querendo dizer. Guiar é pegar uma pessoa que está aprendendo a ler e com o dedo na linha do papel, vamos acompanhando aqui comigo, certo? E a criança começa a ler. Aconteceu que os filisteus, é assim, não é? Ela não sabe ler, ela está aprendendo, mas você está corrigindo, não é aqui, ó, é assim. Ser guiado pelo Espírito Santo para viver como um filho de Deus é saber que qualquer lugar que você vá, onde a planta do seu pé colocar, você é um filho de Deus e você se comporta como um filho de Deus. E nós somos guiados pelo Espírito Santo. É assim que um filho de Deus vive. E ele fala com você, meu amigo, aqui. É assim que o filho de Deus vive. Eu estou em você, eu habito em você, eu conduzo você, eu guio você, eu te ajudo a obedecer a palavra de Deus, eu coloco a lei do Senhor no seu coração, eu instilo em você obediência e santo temor pela palavra de Deus. Então é assim que você deve viver, eu estou conduzindo você nesta vida. Eu quero citar para você Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer você vá para a esquerda, há uma voz atrás de você que lhe diz, esse é o caminho, siga por ele. Esse é o Espírito Santo. Durante a vida nós somos tentados, o pecado está me chamando para a direita, o pecado está me chamando para a esquerda, e o Senhor, o Espírito Santo fala no nosso coração, não, este é o caminho, é aqui, não se desvie, é aqui o caminho, ande por ele. E eu tenho certeza que todos que são filhos de Deus, em algum momento da tentação, conseguem sentir a voz do Espírito Santo de Deus. Não. E o Espírito Santo age de muitas maneiras. Nem sempre ele fala o não. Muita coisa acontece para que a gente não peque. Nós precisamos estar atentos àquilo que ele está fazendo. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, nos nossos hábitos diários, e é o Espírito Santo nos conduzindo. Então os crentes são chamados a provar daquilo que guia o povo de Deus na peregrinação. Meus irmãos, Deus nunca deixou seu povo sozinho em lugar nenhum. No deserto tinha de dia uma nuvem, tinha à noite uma coluna de fogo. Hoje nós não temos mais uma nuvem nem uma coluna de fogo, porque a nossa bússola não está fora de nós, a nossa bússola está dentro de nós. O Espírito Santo da verdade vai te conduzir a toda a verdade. Ele é quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo revelará a vocês toda a verdade. É isso que Jesus disse em João, não é? Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Então todos aqui, todos esses que assumiram ter o Espírito Santo de Deus, podem ser guiados nessa vida para viver como filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz então, que o Filho de Deus, ele tem familiaridade com o Pai, então a covardia não tem lugar, porque o Espírito Santo nos tirou do espírito de covardia e nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós falamos, Abba Pai. Eu não sei se alguém aqui é adotado, mas talvez seja uma das doutrinas bíblicas mais maravilhosas que a gente conhece, a adoção. Porque
primeiro momento, pode ser que um pai que adota uma criança já mais velha, com seus 5, 6 anos de idade, haja muita dificuldade no início do relacionamento. Talvez há outras crianças na casa, há filhos naturais daquele casal. Então aquela criança tem um pouco de receio de comer na mesma mesa, de brincar com os brinquedos das outras crianças. Mas o pai insistentemente está dizendo: deixe seu irmão brincar também. Ele também faz parte dessa família. Esse lugar é meu. Não. Esse é seu irmão. Ele também faz parte dessa família. Deixe seu irmão sentar aí também. Não, mas é meu videogame. Não, deixe seu irmão brincar no videogame também. Ele também faz parte da família. Pode ser que em algum momento eu e você sejamos um pouco covardes, pensando assim: eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que eu não tenho acesso a tudo aquilo que o Pai proporcionou. Eu acho que eu ainda não tenho tanto poder, igual o próprio Filho de Deus, que eu não faço parte da família. E o Espírito Santo está falando com você: você faz parte da família, você é irmão de Jesus Cristo, você tem acesso ao trono de Deus, o Pai te ouve, Ele é seu Senhor, Ele é seu Pai. Então nos dá o espírito que não é de covardia, é espírito de adoção. Então a Bíblia deveria falar assim, vamos pensar: o espírito de covardia, qual que é o oposto de covardia? Coragem, intrepidez. Nós não somos covardes, nós somos intrépidos. Mas a Bíblia não fala espírito de intrepidez e nem de coragem. A Bíblia fala espírito de adoção. Ser filho é ser corajoso. É como a gente falasse assim para o diabo, como se a gente falasse para a nossa natureza carnal, o seguinte: rapaz, você não mexe comigo não. Você sabe quem é meu pai? Eu convido você a viver essa semana pensando nisso. Eu sou filho de Deus. E eu posso falar com meu pai. Meu pai me escuta. Meu pai me ajuda. A palavra usa a expressão Abba Pai, que é paizinho. É a palavra que Jesus usava em suas orações falando com o Pai. A Bíblia está dizendo que pelo Espírito Santo eu e você conversamos com o Pai na mesma intimidade que o Filho tem com o Pai. Paizinho, eu preciso da tua ajuda agora. Se você tem coragem de chegar para o seu pai e falar: pai, estou passando uma dificuldade muito grande, será que o senhor pode me ajudar? Eu, graças a Deus, tenho essa intimidade, familiaridade com meu pai, posso conversar com ele. Agora imagina, meu pai tem N debilidades e N limitações, N fraquezas. Agora imagina meu pai lá no céu. Ele não tem uma fraqueza, ele não tem uma debilidade, ele não tem nenhuma limitação, ele pode todas as coisas. E é o Espírito Santo que me pega, me coloca até o trono do Pai e fala: conversa com seu pai, rapaz, ele é teu pai. Olha que bênção, irmãos. Então não sejamos covardes, o Espírito Santo está nos guiando para vivermos como filhos de Deus. E por fim, terceiro lugar, terceira obra que nós podemos ter pelo Espírito, para viver uma vida responsável, nós podemos sofrer, tendo em vista a herança futura. Olha o que diz aí o versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Através do Espírito Santo é capaz de suportar sofrimento, pensando na herança futura. Aqui o apóstolo não está falando de sofrimento da vida. Uma doença, um desemprego, o pneu do carro furou, a viagem foi cancelada, não vai dar para ir mais, essas coisas não. Não é esse tipo de sofrimento que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo do sofrimento de viver uma vida cristã santa. Porque viver uma vida cristã santa envolve muito sofrimento. A palavra de Deus diz que Moisés, já sendo um homem adulto, trocou as riquezas do Egito pelos opróbrios de Cristo no deserto. Foi vexame, foi infâmia, foi humilhação no deserto. Ele poderia estar no trono do Egito, como neto do faraó, vivendo no luxo do Egito, mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto. A palavra de Deus cita inúmeros exemplos de homens que suportaram a vergonha, e o maior deles é Jesus Cristo. A vergonha da cruz, a ignomínia, o vexame de ser maldito pendurado no madeiro como se fosse maldito.
Mas ele fez tudo isso, por quê? Porque ele contemplava uma herança eterna. Então, somente pelo Espírito Santo de Deus, eu e você podemos suportar o sofrimento nessa terra. O sofrimento da nossa carne que está nos travando. Se você ler os versículos seguintes desse texto, você vai ver que a Bíblia fala que a terra, a um só tempo, geme e suporta. Que a natureza também geme e suporta. Então a Bíblia está falando disso, dos sofrimentos do pecado. Meus irmãos, o pecado faz a gente sofrer e lutar contra ele também faz. Ou vai dizer para mim e para você que tem dia que para você conseguir orar e orar bastante, você não precisa sofrer ali. É uma luta. Para você resistir à tentação, você entra numa batalha quase que cósmica. Você está ali, que luta, que dificuldade. Sim ou não? É uma labuta. Então a Bíblia está falando, mantenha-se firme, mantenha sofrendo, mantenha essa luta no seu coração, continue mortificando a carne, continue lutando essa batalha, lembrando de que há reservado para nós um eterno peso de glória. Só pelo Espírito Santo, irmãos, é capaz de não trairmos as nossas esposas com outras mulheres, talvez mais novas, e eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, para nada que eu falar seja usado contra mim no tribunal lá de casa. Mas umas mulheres mais, mundanas, carnais, tentadoras, só pelo Espírito Santo nós permanecermos firmes, amando as nossas esposas, lembrando que a recompensa quem nos dá nem é as nossas esposas, mas é o próprio Deus na eternidade. Só pelo Espírito Santo você é capaz de olhar para a cara da sua esposa naquele dia que ela está o ó do borogodó, e você respira bem fundo e fala assim: não direi nada, não falarei nada, não reclamarei, não ousarei cutucar a onça. Eu vou orar pela essa mulher, porque a Bíblia manda eu amar essa dona como Cristo amou a igreja, e o Senhor tem recompensa para você. Só pelo Espírito Santo você vai conseguir ir lá no seu trabalho, respirar bem fundo e dar uma resposta adequada para o seu chefe, e manter exemplar o procedimento cristão, lembrando que não é o seu chefe que te recompensa, mas é o chefe dos chefes que está olhando para você, e tem recompensa para você na eternidade. Só pelo Espírito Santo você vai suportar as dificuldades com seus filhos, pensando: eu vou continuar insistindo nos meus filhos, vou continuar orando por eles, vou continuar evangelizando, mesmo com tudo que eles estão fazendo comigo, porque eu creio que Deus tem uma herança para mim e para minha família. Só pelo Espírito Santo a gente suporta o sofrimento para ser um cristão fiel e responsável, pensando na herança do amanhã. Porque se a gente fosse pensar no que nós vamos ganhar em sofrer aqui e agora, a gente joga tudo para o alto e vai ser louco da vida por esse mundo afora. Mas nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que não vemos, nós caminhamos pela fé. E o único que pode acionar o botão da fé diariamente no meu e no seu coração, sobretudo no momento de sofrimento espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Meu filho, não desista agora, a nova Canaã te espera. Meu filho, não chute o balde da sua família agora, o Senhor tem planos para você e para sua casa. Meu filho, permaneça firme, não desanime agora. Continue sofrendo, porque se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Só pelo Espírito Santo de Deus é capaz de suportar esse mundo perverso. É capaz de viver na Babilônia, aguardando a Jerusalém celestial. Só pelo Espírito Santo. Irmãos, quero concluir aqui. Portanto, a vida cristã não deve ser uma montanha-russa. Concorda comigo? Eu e você não precisamos estar assim, lá em cima, e semana que vem estamos lá embaixo. Nenhum de nós vamos viver assim. Pelo contrário, a vida cristã é uma espiral em crescimento. A vida cristã não é isso aqui. A vida cristã é isso aqui. Pode até parecer momentos que nós vamos cair, mas nós nunca caímos abaixo do que éramos. Nós fazemos assim. Sempre assim. Quando começa a cair, começa a subir de novo. É porque é uma espiral em crescimento. Não é isso. É sempre assim. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus tem trabalhado na minha vida e na sua. Eu e você temos os privilégios e a responsabilidade de usufruir
não só do poder do Espírito Santo, como se fosse um objeto, né? Que nós apertamos o botão e ele efetua em nós. Mas a palavra de Deus fala que nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que no primeiro versículo a palavra fala que o Espírito Santo ele faz o quê? Nós lemos aqui. Vai dizer que através dele nós podemos mortificar o feito da carne. Então é como se nós enxergássemos o Espírito Santo como objeto, uma arma. Levanta um feito da carne, a gente pega o Espírito Santo e... Mas ele não é só poder e nem um objeto. O versículo seguinte fala que pelo Espírito Santo nós somos guiados. Guiar é isso, é estar assim, ó, de mão dada, é estar em relacionamento, é estar em caminhada, é estar junto. Então o Espírito Santo não é um objeto a ser usado nos dias difíceis. O Espírito Santo é uma pessoa a ter intimidade e relacionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim eu convido você a declarar hoje guerra contra os seus hábitos pecaminosos e pelo Espírito Santo matar a natureza carnal. Está disposto a matar você mesmo hoje? Vai se matar? Mata a sua carne. Mata a natureza carnal. Segundo, eu convido você hoje a tirar tempo de conversa com seu pai de qualidade. Usar os privilégios de filho. Como filho de Deus, deixar de viver uma vida covarde. Crer que você pode vencer os seus pecados. Crer que você pode viver uma vida cristã maravilhosa. Eu creio que eu sou filho de Deus e filho de Deus não foi criado para viver nessa miséria que eu estou vivendo. Você é filho de Deus. Para que viver cheirando comida de porco? Para que viver perdido pelo mundo? Se o pai te espera, com a casa aberta, as roupas lavadas. Eu falei isso outro dia, com o lugar na mesa te esperando. Você é filho, meu filho. Larga de parecer que é filho do mundo, você é filho de Deus. Viva a altura de um filho de Deus. É filho do Rei dos Reis. Tudo é possível que crê. Essas lutas que nós estamos passando, espirituais, serão vencidas em nome de Jesus. E também convido você a pensar na herança futura. Quando a tentação vier, quando a luta da infidelidade chegar para você, pensa assim: Senhor, eu não quero pensar no que eu vou ganhar agora. Eu quero pensar no que eu vou ganhar amanhã, sendo fiel. Vamos lembrar disso, irmãos. O pecado promete recompensas agora. O Espírito Santo promete recompensas amanhã. E aquilo que ele tem para dar é muito melhor do que a gente tem para receber agora. Mas eu quero falar uma última coisa para você. Você está aqui nessa noite, mas ainda não confessou sua vida a Jesus Cristo. Você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Eu preciso te dizer que o Espírito Santo ainda não habita em você. E se o Espírito Santo não habita em você, nada do que eu falei aqui é verdade na sua vida. Eu preciso te lembrar disso. Se você não se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo não mora em você. E se ele não mora em você, você não pode mortificar a sua carne vai sempre ganhar. Se ele não mora em você, você não será conduzido como um filho de Deus. Porque só é filho de Deus em quem o Espírito Santo conduz para dentro da família. Os outros são criaturas de Deus. É verdade que todos são criaturas, mas não é verdade que todos são filhos. Para entrar na família de Deus, precisa do Espírito Santo de Deus. Ele que abre a porta da mansão e fala: entra, você é filho de Deus agora. E se o Espírito Santo não habita em você, é impossível que você pense numa herança futura. Não tem nada reservado para você. O que tem reservado para você é um lago que arde de fogo e enxofre. O que tem reservado para você é sofrimento eterno e muito sofrimento, porque os seus pecados não foram perdoados e Satanás lhe aguarda para sofrer junto com você por toda a eternidade. A não ser que hoje você confesse os seus pecados, entregue sua vida a Jesus e se torne a habitação do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, cientes de que há uma enorme responsabilidade na nossa vida, a partir do momento que o Teu Santo Espírito vem morar em nós. Se há alguém aqui, Pai, nesta noite, que não tem consciência e certeza que é a morada do Espírito Santo, ó Pai, que nesse momento o Senhor revele a esse coração o horror dos seus pecados, a feiura da sua natureza pecaminosa, para que possa se humilhar e se prostrar diante do Senhor, ó Pai, e entregar sua vida a Jesus Cristo. E que o Espírito Santo venha fazer morada nessa vida, lavar, esfregar, fazer uma faxina nessa alma, torná-la pura e santa, branca como a neve, para que possa, Deus, viver as experiências de matar dia a dia os feitos da carne.
ser conduzido e guiado pelo Espírito como um filho de Deus. E também, Pai, viver nessa terra sempre pensando na herança futura, porque se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém.